Olá pessoal, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Espero que esteja. Quero trazer uma mensagem hoje a vocês, uma mensagem de fé e de esperança, né? Mediante a todas essas situações que estão aí ao nosso redor, tudo lá fora dizendo que é só o começo e que vai só piorar, não é? O vírus, as pessoas, as mortes, todas as destruições que estão surgindo, né? O desemprego, as preocupações, o medo, né? Eu quero trazer uma palavra de fé nesse dia para você, né? Registrado no livro de Marcos, no capítulo 11. No Evangelho de Marcos, no capítulo 11, no versículo 20. Vou ler com vocês aqui. Diz assim: Na manhã seguinte, quando os discípulos passaram pela figueira que Jesus tinha amaldiçoado, notaram que ela estava seca, desde a raiz. Pedro se lembrou do que Jesus tinha dito à árvore e exclamou: Veja, Rabi, a figueira que o Senhor amaldiçoou secou. Então Jesus disse aos discípulos: Tenha fé em Deus. E eu lhes digo a verdade: vocês poderão dizer a este monte: Levante-se e atire-se no mar, e isso acontecerá. É preciso, no entanto, crer que acontecerá e não ter nenhuma dúvida em seu coração. Digo-lhes que, se crer, já receberam. Qualquer coisa que pedirem em oração, lhe será concedido. Quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem, para que o Pai no céu também perdoe os seus pecados. Mas se você recusar a perdoar, seu Pai no céu também não perdoará os seus pecados. Aqui eu quero falar nesse dia sobre o poder da fé. O poder da fé. O que é a fé? A fé, em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 1, diz que ela é a certeza, né, daquilo que nós esperamos. A fé é a certeza, ela é a convicção, não é? De coisas que ainda não vemos, que não podemos ver, não podemos tocar, mas pela fé já podemos tomar posse daquilo que é nosso. Isso é a fé. Aqui o Senhor ele orientou os discípulos que ele passou diante de uma figueira e não tinha frutos. Então ele amaldiçoou a figueira. E passando depois de um tempo lá, e os discípulos observaram que a figueira tinha secado totalmente. Desde as folhas até a raiz estava totalmente morta a árvore. E eles ficaram admirados com aquilo, falaram: como assim? Como que essa figueira secou assim de uma hora para outra somente com uma palavra? Né? Porque é o poder na palavra. Existe poder na palavra. Então, nós vemos que nós precisamos exercitar a nossa palavra de fé. Precisamos profetizar palavras de bênção, palavras de alegria, palavras que podem mudar situações, né? Girar chaves dentro de nós para que possamos viver novas coisas que o Senhor tem preparado para nós, né? Para as pessoas cheias de fé, nada é impossível, né? Marcos capítulo 9, versículo 23 diz assim: Ao que respondeu Jesus: Se podes, tudo é possível ao que crê. Então, tudo é possível ao que crê. Marcos capítulo 9, versículo 23. Nós temos o poder de profetizar. Nós temos esse poder de lançar palavras de bênção sobre nossa casa, sobre a nossa família, sobre os nossos amigos, sobre as coisas que estão acontecendo. Nós temos que ser aqueles que são os otimistas mediante a um mundo pessimista. Nós temos que ser aqueles que todo mundo está falando que vai demorar, e você está vendo alguns dizendo que vai passar rápido. Você seja um desses também, que profetize que vai passar rápido. Que creia que isso tudo que estamos vivendo hoje pode passar rápido. Não é? Então, para as pessoas cheias de fé, nada é impossível. Tudo é possível, Jesus disse. Tudo é possível ao que crê. Em Romanos, capítulo 8, versículo 28, diz assim: Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Então, nós vemos que as coisas estão cooperando para o bem. Mesmo que as coisas não estejam acontecendo do jeito que nós queremos ou desejaríamos que estivesse acontecendo, mesmo assim,
estão cooperando para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Então, precisamos crer, precisamos manter a fé. Nós vemos qual é a natureza da fé. A natureza da fé, como eu falei em Hebreus 11:1, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos de coisas que não se veem. A fé, então, é a certeza de coisas que se esperam. Ora, a fé é a convicção de coisas que não se veem. Pela fé, estamos sendo salvos. Como Noé, quando ele começou a construir aquela arca, e nunca tinha caído chuva sobre a terra. E Deus falou para ele, construa uma arca. Através dessa arca você será salvo, você e a sua família será salvo. E ele construiu, mesmo com um monte de gente zombando ao seu redor, tirando sarro dele, né? Um monte de gente, por anos ele ficou construindo, até terminar, até concluir aquela arca. E um monte de gente zombando, mas no final ele foi honrado, não é? Por quê? Ele não fez a arca por conta própria. Ele construiu uma arca porque Deus deu a ele essa direção. Então, ele seguiu a sua fé. Ele seguiu a fé. E a fé, ela não decepcionou ele. Ele foi honrado por causa da sua fé. E ele foi salvo. Salvou ele, sua família e ainda os animais, a qual Deus permitiu que fossem salvos também. Todos os animais da terra. Olha só que coisa interessante. Pela fé, nós chegamos a Deus, né? Diz assim a palavra de Deus em Hebreus capítulo 10, 22 e 23. Aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura, aguardemos ou guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Aleluia. Então nós vemos que precisamos chegar diante de Deus e agradar a Deus. Diz a palavra em Hebreus 11:6 que, ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, nós precisamos, mediante a todas as coisas que estão acontecendo ao nosso redor, nós precisamos estar firmados no Senhor, firmados na fé que temos em Cristo. Que temos convicção e certeza de que Ele está trabalhando, que Ele está cuidando, que Ele está nos abençoando, mesmo quando nós não percebemos. Podemos ter confiança plena e total em Deus, pois Ele não quebra a sua aliança. Em Isaías 40, versículo 8, diz assim: seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Então, em Salmo 119, 89, diz assim: para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra no céu. O Senhor, Ele não quebra a sua palavra, Ele não quebra princípios. O Senhor, Ele deixou princípios, Ele deixou para nós a sua palavra, Ele deixou para nós a palavra que gera fé, né? A fé vem por ouvir. Ouvir o quê? Ouvir a palavra de Deus. Então, eu gero fé em meu coração quando eu ouço uma palavra. Eu quero que nessa noite você também possa, nesse dia, você também, não sei que hora que você está ouvindo essa mensagem, mas eu quero que neste momento o Senhor possa gerar fé em seu coração, para você suportar todas as coisas que você está enfrentando, tudo que você ainda vai enfrentar, pois o Senhor não vai te abandonar, né? Deus honra quem anda pela fé. Deus honra quem crê de todo o seu coração. Caleb honrou a Deus por ter fé. Quando todos olhavam somente para os gigantes, ele olhou para Deus e viu que em Deus ele podia ser salvo. Que em Deus ele podia ser honrado, né? E tomar posse daquela herança, daquela terra que Deus tinha prometido a ele. Apesar dos gigantes, apesar das muralhas, apesar de todo o exército, ele sabia que Deus tinha dado a ele. Então, ele teve fé. Ele não foi como os outros que duvidaram e que olharam somente os gigantes, mas ele foi daqueles que olharam e viram a bênção, viram aquilo que Deus tinha preparado para eles. Eu quero concluir com vocês dizendo assim: Pedro lançou a rede, mesmo depois de ter pescado a noite inteira e não ter pegado um peixe sequer. Mas Jesus chegou e falou para ele: lance a rede.
E então, pela palavra de Jesus, ele obedeceu, lançou a rede e pescou grandes peixes. Nós temos que ser levados pela palavra de Jesus. Siga a palavra de Jesus, porque quando você caminhar de acordo com a palavra de Jesus, você vai viver milagres. Você vai viver experiências sobrenaturais. Você vai viver coisas que você ainda não viveu. Jesus, ele continua sendo Jesus, ele continua sendo Deus. Ele está vivo e ele tem poder para mudar qualquer coisa que esteja errado nas nossas vidas. Pela fé, nós somos mais que vencedores. Que Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa. Caminhe pela fé e não por vista. Caminhe na esperança de que algo melhor o Senhor tem preparado para nós. Muitas vezes vai ter que piorar muito para que depois possa melhorar muito também. Quando nós vamos fazer uma reforma, nós quebramos, sujamos, fazemos bagunça, para depois colocar coisas novas, coisas bonitas, arrumar, pintar, deixar tudo muito mais organizado e melhor do que era. Saiba disso. Se Deus às vezes está fazendo uma grande reforma em todas as pessoas que estão aqui vivendo nos dias de hoje. E nós estamos participando dessa reforma também. Deus abençoe você, abençoe sua vida e sua família. Não se desespere, tenha fé. Deus é um Pai zeloso, um Deus de amor que te ama e que tem o melhor para você. Vamos orar juntos. Pai, em nome de Jesus, te louvamos e te agradecemos por estarmos vivendo esse tempo, Senhor. Ó Deus, por estarmos passando por isso que estamos passando, porque entendemos que estamos gerando fé, crescendo, amadurecendo e sendo forjados e fortalecidos através de tudo aquilo que estamos enfrentando. Ajuda-nos, ó Deus, a caminhar em fé. Ó Deus, não permita que nenhum de nós venha esmurecer diante de todas essas coisas, Senhor, que estão ao nosso redor. Que a nossa fé e a nossa esperança estejam firmadas em Ti, pois o Senhor é um Deus que não nos decepciona, Pai. Nós Te honramos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meu irmão. Paz.